Fala, nação corintiana, tudo jóia? Gente, novamente volto no canal, trazendo para vocês as últimas notícias a respeito da suspensão da patrocinadora master do Corinthians, Esporte da Sorte. Mas antes de trazer toda a atualização, eu quero falar para vocês um pouquinho aí do mercadão da bola do Coringão. Quem sai e quem fica. Então vamos lá. Fagner, lateral direito do Corinthians, foi para o Cruzeiro emprestado e o Corinthians ainda vai pagar uma porcentagem do seu salário. Matheus Araújo foi para o Ceará, encerrou o contrato com o Corinthians, então o Corinthians não renovou. Juan Oliveira foi embora também. Caetano também foi embora. Ambos não teve o contrato renovado. Giovani é aquela situação que ainda não foi definida. Se sai, se fica. Rony estava emprestado. Após retornar do empréstimo esse início do ano, ele foi para o Mirassol. E Pedro Henrique também acertou com o Ceará. Esses foram jogadores do Corinthians que deu adeus, né? Não joga mais no Corinthians, com exceção só do Giovani aí, mas praticamente também tá certo que não vai continuar no Corinthians, porque o Corinthians e ele não chegou a um acordo aí na renovação de contrato, né? E o Giovani mostrou corpo mole e o Corinthians tá desistindo do Giovani. Gente, sobre chegada, ainda não chegou ninguém no Corinthians, mas o Timão continua interessado em Luciano Acosta, meio campista, né? Baixinho, mas talentoso, joga no agudo, né? Joga apoiando os atacantes, um jogador muito talentoso. Corinthians continua negociando por empréstimo. Pogba, o Corinthians acabou fazendo aí uma oferta de um salário de 3,5, né? 3 milhões e meio por mês. Pogba tem até o dia 7, no caso, terça-feira, para dar resposta se aceita um salário de 3 milhões e meio por mês ou não. O Corinthians, junto com sua diretoria, já se manifestou que não aumenta essa proposta. É de 3,5 e acabou. Se ele aceitar, ele vai jogar com o Memphis Depay. O Memphis Depay é muito amigo dele. Se ele não aceitar, infelizmente, não vai acertar o Corinthians. Davi Luiz, o Flamengo não renovou seu contrato. Ele tinha um salário de 1,5 milhão no Flamengo e o Corinthians ofereceu um salário para ele de aproximadamente 750 mil reais. Então, o Fortaleza ofereceu 500 mil, ele só não vai jogar no Corinthians se ele não quiser, porque Fabinho Soldado entende que ele ainda é um cara muito importante, porque tem uma experiência, jogou muitos anos na Europa, né? Cara bom de grupo, então só não vai jogar no Corinthians se o Davi Luiz não quiser, porque o Corinthians ainda quer 4 reforços, apesar de não ter contratado ninguém, mas o técnico Ramon Dias e o auxiliar Emiliano Dias acabou fazendo um pedido muito especial para a diretoria do Corinthians. Manter o elenco de 2024 para 2025 e fazer 4 contratações pontuais. Quais são? Um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio campista e um atacante. Agora eu vou falar para vocês os jogadores que permaneceram no Timão. Maico, meio campista, acabou renovando o contrato com o Corinthians por mais um ano. Thales Magno, Corinthians está negociando a sua renovação de contrato por empréstimo, porque o Corinthians não pode comprar Thales Magno. Praticamente 78 milhões de reais para fazer a compra dele, então é impossível o Corinthians contratar. Hugo Souza, o Corinthians acabou fazendo a contratação junto ao Flamengo em definitivo. André Carrillo, o Corinthians renovou o contrato também, um cara muito inteligente, joga muito. Ele chegou no Corinthians, vestiu a camisa e deu conta do recado. Tanto marca bem, quanto recompõe os espaços muito bem e apoia o ataque com seu talento individual. Ângelo Romero, o Corinthians acabou aí, depois de uma novela bem longa, renovando o seu contrato também. Kaká, zagueiro, Corinthians acabou comprando o zagueiro porque ele atingiu as metas mencionadas em seu contrato. E aí, pessoal, o que vocês acham aí desses jogadores que saíram, que ficaram? Deveria ter
alguns ter saído ainda mais ou ter ficado outros jogadores que saíram? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário pra gente resenhar. Gente, mudando um pouquinho de assunto, mas um assunto triste, né? É o nosso meio-campista, Rodrigo Garro, que acabou se envolvendo na manhã de sábado em um acidente na Argentina. Rodrigo Garro prestou esclarecimento e foi indiciado por homicídio culposo após esse acidente muito triste na Argentina. Não houve agravante, apesar dele ter ingerido um pouquinho de álcool, mas não foi suficiente para ser um agravante, porque foi 0,54. Então, hoje, o Rodrigo Garro foi liberado na Argentina para viajar, chega ao Brasil e amanhã se integra com o elenco para a pré-temporada. Rodrigo Garro, observação, não pode dirigir veículo em local nenhum. Sua carteira de habilitação está suspensa até que o fim do contrato, né? Ainda tem vários procedimentos a ser feito, né? Até a conclusão do inquérito, né? Primeiro, a Justiça da Argentina vai olhar as câmeras, né? Exames toxicológicos no corpo. Infelizmente, ele acabou aí batendo de frente com o motoqueiro, né? E o motoqueiro acabou falecendo, né? Tem que fazer perícia. Então, a gente lamenta muito que isso venha ter ocorrido aí na manhã de sabadão. Mas a gente torce que tudo aí se resolva o quanto antes possível. E assim que surgir mais notícia, a gente vai atualizando vocês da melhor maneira possível. Então fica ligadinho no canal, que aqui a gente não deixa vocês perder informação nenhuma. E para finalizar o vídeo, outra notícia que não é boa. A patrocinadora massa, a Esporte da Sorte, acabou sendo suspensa para atualizar em todo o território nacional. O que aconteceu? Na quinta-feira, o ministro do STF, André Mendonça, acabou aí suspendendo a atuação da patrocinadora Esporte da Sorte no Brasil, tendo em vista que ela estava atuando com uma liberação da LOTEG, que é uma ordem do Rio de Janeiro, e a CBF entendeu que podia. Dessa vez, André Mendonça cassou, né, essa liminar, e agora a Esporte da Sorte tem até o dia 7 de janeiro para obter uma liberação junto ao governo federal. Caso contrário, não pode mais operar no Brasil. É complicado, hein? E aí eu te faço uma pergunta. O que acontece? Com a Esporte da Sorte não podendo mais operar nesse momento, como o Corinthians vai pagar o salário do atacante holandês Memphis Depay? O Corinthians não tem condições, tendo em vista que a Esporte da Sorte paga praticamente mais de 50%. E o Memphis Depay ganha 3 milhões de reais. Então, aproximadamente 2 milhões, quem arca com o pagamento é a Esporte da Sorte. Isso se considera aí mais ou menos 70% do salário do jogador. Depois, o Corinthians acabou, uns meses e meio atrás, contratando o goleiro Hugo Souza. Mas o Corinthians não tinha o dinheiro. O Corinthians hoje deve 2,4 bilhões. Então o Corinthians não tem dinheiro. Os patrocinadores que ajudam na contratação e no pagamento de salário do jogador. Se a Esporte da Sorte não pode mais operar, acabou o patrocínio do Corinthians. A Esporte da Sorte vive do patrocínio, né? E o Corinthians vive também do patrocínio. É um ajudando o outro. Então o Corinthians, como vai fazer contratação? Como vai pagar salário de jogador? Então é uma situação difícil, uma situação que a Esporte da Sorte tem até amanhã para resolver, dia 7 de janeiro. Porém, a Esporte da Sorte acabou soltando a nota, disse que está tudo certo. Como que está tudo certo, sendo que o ministro André Mendonça, do STF, diz que está errado? Então, os advogados precisam chegar em um consenso para regulamentar a operação da Esporte da Sorte do Brasil. Senão o Corinthians vai acabar perdendo um patrocínio de 103 milhões de reais. Um clube que está muito endividado, se não tiver patrocínio, não consegue salvar a saúde financeira do clube. Então é importante que o Corinthians também auxilie a Esporte da Sorte para resolver o quanto antes possível. Porque todas as casas de aposta precisam ser regulamentadas, regularizadas. E isso o governo federal acaba cobrando para regulamentar
30 milhões de reais, né, por ano para elas operar no Brasil. A PixBet também, que é a patrocinadora máxima do Flamengo, está na mesma situação. Hoje as casas de aposta pode atuar no Brasil, mas precisa ser regularizada para pagar os seus impostos devidos. E aí, fiel? O que acontece se a patrocinadora Master Sport da Sorte sair do Corinthians? O Corinthians consegue arcar com esses compromissos aí, salvar a saúde financeira do clube, pagando o salário em dia do jogador ou não? Deixe aqui no canal um comentário, deixe a sua inscrição no vídeo, deixe um like, porque o like é importantíssimo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.